Fala, equipe. Boa noite. Vamos lá, né? Vou responder esse Kahoot aqui e debater as questões para a gente tirar algumas dúvidas aí em relação a esse tema aí que a gente abordou, né? A esses temas das várias questões aí, né? Então, eu vou entrar aqui nesse PIN. Dentro do tempo que eu vou responder as questões, eu vou tentar explicar elas para vocês, obviamente de forma resumida, né? E a gente vai responder ela depois de eu ter explicado, certo? E aí no final a gente vê a pontuação lá para ver se a gente bate a pontuação lá de Kalim, né? Então vamos iniciar aqui, a gente vai pensando aí nessas questões. Questão número 1, né? Na Grécia, os filósofos pregavam a ginástica para uma formação humana, o quê? Uma formação humana individual das mulheres, dos índios? Não, né? Uma formação humana integral, geral, holística, certo? Então, apesar de ter a diferença lá entre Atenas e Esparta, nessa condição de Esparta ser mais voltado para o pensamento guerreiro e tal, aquela questão militar, a gente tem aqui a formação humana integral, de modo geral, né? Quando a gente fala da Grécia, certo? Isso é em comparação ao quê? A Roma. 567 pontos, vamos lá para a segunda, né? Autor e referência da abordagem das aulas abertas à experiência. Então, né, que é aquela história, você tem que saber o nome e os autores, né? Então você vem João Batista Freire, Construtivista, Mauro Betti, Sistêmica, Eleanor Kunz, Crítica Emancipatória. Então sobra Heine Hildebrandt, que é autor aí da Aulas Abertas à Experiência, que não pode dar esse vacilo de ficar nessa dúvida, não. Isso tem que ser gravado na sua mente já, autor, abordagem, o livro. Então a gente já destacou muito isso, né, nas dicas aí. E nesse tipo de questão não pode vacilar, né? Verdadeiro ou falso? Carmen Lúcia Soares não é uma das autoras do coletivo de autores. Falso, né? Por quê? Porque ela é uma das autoras, né? Então, se a questão viesse dizendo só assim, ó, Carmen Lúcia Soares é uma das autoras do coletivo de autores, sim, era verdadeiro, mas ela está dizendo que não é. Então, aqui é falso, beleza? E a gente tem Walter Bracht, né? Tem Lino Castelhano Filho, Elizabeth Varjal, tem Michel Ortega, Escobar, né? Então tem vários outros autores lá no coletivo de autores, certo? Vamos para a próxima questão aqui. O movimento é meio e fim da educação física, né? Essa questão aqui foi aquela que Valgrene falou, né? Que ele ficou aqui Gotane, né? Eu tinha digitado Gotane e foi Vaitane, né? Traduziu o Go do inglês para o vai, né? Mas aqui não tem o que fazer, né? Gotane, porque quando você vai analisar exatamente a ideia das outras abordagens, né, não tem essa perspectiva aí de ser meio e fim da educação física o movimento, né? Pelo contrário, eles trazem aí outras perspectivas no sentido do movimento também, mas não que ele seja o meio, né, específico aí para isso, né? A gente tem outras perspectivas, a abordagem crítica. Vamos para mais um aqui, né? Nessa tendência, o foco recai sobre os aspectos da saúde. Então, aqui a gente tá, ó, eu até coloquei em destaque, né? Tendência, certo? E não abordagem, né? Nessa ideia lá de tendência e abordagem dos autores, a gente tem aqui a tendência higienista para destacar essa perspectiva da saúde, né? A saúde renovada aqui seria se a gente estivesse tratando da abordagem mais atual, né? Então, tem que estar atento aí também a esse conceito. Avançando, mais um verdadeiro ou falso, relevância social, um dos critérios de seleção dos conteúdos nos PCNs. Então a gente tem lá os 3 critérios de seleção dos conteúdos, né? E um deles, de fato, é a relevância social, né? Então assim, não tem muito o que discutir, você tem que saber lá exatamente os critérios de conteúdo, né? Avançando, vamos para mais uma. Dimensão do conhecimento na BNCC. Aí a gente vai para aquela análise. Tem 8 dimensões de conhecimento. Quais? Né? Aí você tem que fazer aquela leitura para lembrar quais, mas pelas questões aqui, quando você está falando de atitudinal, procedimental e conceitual, isso aqui não é dimensão do conhecimento da BNCC. Esses 3 aqui é o quê? São as dimensões do conteúdo lá nos PCN, certo? Então você elimina os 3 de cara e fica só com a experimentação, né? Que é uma das dimensões de conhecimento da BNCC. Vamos lá, avançando. A dimensão da experimentação tem relação direta com o aprender a ser. Quando a gente fala na dimensão da experimentação, na BNCC, a gente está falando exatamente do fazer, certo?
Então é do fazer, que não do ser, né? Então nessa ideia aqui a gente tem do aprender a ser, a gente tem a ideia exatamente de uma perspectiva mais atitudinal, né? E não de uma perspectiva de experiência. No caso do BNCC, a gente poderia pensar naquela ideia de reflexão sobre a prática, né? Então seria algo mais voltado para esse aprender a ser, né? A fruição. Vamos lá, avançando, a gente tem agora a imagem apresentada mostra um esporte na categoria. E aqui dá para perceber, né? O disco de frisbee aqui, ó, voando, né? Estão jogando frisbee, né? Chegar lá do outro lado, invadir. Então, relação com invasão territorial, né? Aí também não tem nem muito o que discutir, o que explicar aí, né? A imagem mostra um esporte da categoria campo e taco. Isso aqui é aquela pegadinha, né? Porque a gente tem que, apesar de ter, né, a ideia de um taco e de um campo no golfe, né? Você não tem, de fato, essa categoria no campo e taco, né? Então, nesse caso aqui é falso. O golfe, né, no caso, ele vai entrar na ideia de precisão. A lógica interna do golfe é a perspectiva da precisão, certo? A avaliação que se faz ao final de um bimestre é chamada, aqui aquelas três histórias, né? A gente, diagnóstica, formativa e somativa. Qual é que faz no final, né? Se você sabe que a diagnóstica é no início, a formativa é ao longo de todo o processo, a somativa é no final, né? Então não tem nem o que discutir também, né? Bimestral nem existe, né? Assim, no sentido, do ponto de vista aqui das fases da avaliação, né? Você poderia pensar assim, né? Que você fazer uma avaliação, né, a cada bimestre, você está tendo uma fase aí que se chama da avaliação somativa, né? Vamos lá, avançando, né? Será que a gente vai bater a pontuação de Kaline? A avaliação que no início tem um tema investiga, né? Que os alunos já sabem, essa daqui de fato é a diagnóstica, né? Não tem nem o que discutir. Então, não tem como ficar perdendo tempo nesse tipo de questão, entende? Vamos embora. Esporte na perspectiva do lazer, também chamado de... Então, se a gente está falando das três categorias lá de esporte, né? Esporte educacional, esporte participação, esporte rendimento, né? Ou performance, esses dois é a mesma coisa, educação na escola, participação, aí seria a ideia do esporte de lazer, né? São as dimensões lá do esporte, colocada por Tubino, né? Colocada na Constituição também brasileira. Piaget, quando a gente fala de Piaget, a gente está falando de jogo simbólico, jogo de regras e o jogo de... Aí é só treinando lá o seu método mnemônico, né, que a gente discutiu no cursinho do ano passado. Exercício, atitudes não, tarefa de casa não, simulado não. Então, assim, ó, são três tipos de jogos, né, colocados lá para o Piaget. E aí você tem que lembrar exatamente essa sequenciazinha do ser, né? O S, o E e o R. Você coloca isso no seu método mnemônico, você não esquece mais nunca, né? BNCC, as práticas corporais de aventura se dividem em... Aí, se você não tiver feito a leitura da BNCC, você não vai saber que é urbana na natureza. Você pode até se confundir com aventura indoor, né, alguma coisa assim. Mas aqui, de fato, você tem que lembrar lá pela leitura, né? Urbana e na natureza. Fase do desenvolvimento motor proposta por Galahu. Então, a gente tem aqui algumas fases, né? Não está completa. Então, você tem que avaliar. Ah, já que não está completa, vou marcar o que é que tem aqui, pelo menos que foi proposto por ele, né? Então, a fase reflexiva e rudimentar, né? Então, você avança. Você olha aqui, inicial elementar. Não, isso aqui não é fase, isso aqui é estágio, né? Certo? Aí, combinação de movimentos. Não, aqui já é uma proposição lá de Gotani et al., né? E outros autores que participaram da abordagem. Avançado especial também não, né? Ter 30 anos isenta de participar das aulas de educação física na escola, segundo a LDB. Isso é verdadeiro ou falso? Ter 30 anos não é ter 30, né? Lá no que está colocado, e aí a gente vai sempre lembrar disso, é maior de 30, né? Maior de 30. Então aqui a gente coloca como falso, né? O que caracteriza lá a ideia de ser igual, né, ao valor que se tem é
a questão das 6 horas, igual ou superior às 6 horas de trabalho. Aí sim, tem essa condição da facultatividade. É justamente essa questão aqui, né, que eu coloquei depois para discutir isso. Trabalhar 6 horas isenta de participar das aulas de educação física no LDB? Sim, né? Por quê? Porque 6 horas ou mais, né? Então, exatamente isso, 6 ou mais, né? Acima de 40 horas semanais, não tem falando nada de 40 horas semanais na LDB, né? Tem que ser mais de 6, pode ser exatamente 6, né? Então, essas outras questões erradas aí. Vamos lá. Mais duas. Apresenta um aspecto expressivo da dança segundo o coletivo de autores. Aí é o seguinte, aí também é leitura, né, do coletivo de autores, então por isso que eu sempre recomendo a leitura dos livros, né? Política educacional, nada a ver, né? Socioemocional, uma perspectiva da BNCC. Meio ambiente também não é a ideia lá. Então o que sobra aqui, né, pra gente são os seres e os fenômenos. A dança, na perspectiva, né, expressiva do movimento, ela pode imitar lá os seres da natureza, os fenômenos, certo? Essa questão foi a que vocês mais erraram, certo? Essa questão aqui e a outra passada da LDB, né? Então tem que ficar ligado lá com a questão da LDB para não dar os vacilos, né? Estágio da fase fundamental, estágio da fase fundamental, né? Inicial, elementar e maduro, certo? Então tem que lembrar lá, né, da fase fundamental, tem esses 3 estágios, né? Inicial, elementar e maduro, e não final, certo? Então aqui no caso, falso, né? E aí a gente chega ao final com a pontuação total de... Vamos ver se deu para bater lá a pontuação do Kaline. 13.114, né? Kaline eu acho que fez 16.000, alguma coisa. Beleza, então é isso aí, pessoal. Ó, tem que ficar atento, né, a essas questões que vocês erraram. Fazer a revisão, vai lá, né, corrige direitinho. Pega essa ideia que eu coloquei para vocês aqui mais ou menos, né, de forma rápida, mas assim, já dá para ter uma noção. E você precisa corrigir. Se você não corrigir esse erro, você vai continuar errando sempre, né? Não é errando que se aprende. Eu já discuti isso com vocês também várias vezes lá no grupo e vou continuar falando. Não é errando que se aprende, né? Como diz o professor Cortella. É corrigindo o erro que a gente tem capacidade de aprender a partir daquilo. Beleza? Abraço, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.